480 dias sem beber. Eu quase nem acredito que eu estou tanto tempo sem álcool. Se você também quer parar de beber e não sabe mais o que fazer, já tentou várias vezes, mas sempre acaba recaindo, fica nesse vídeo até o final, que eu vou te passar uma estratégia com 5 passos que eu sei que funciona, porque foi seguindo esses passos que eu consegui parar de beber e, o mais importante, eu consegui manter essa decisão e continuar sóbrio. Então, mesmo se você estiver desmotivado, desacreditado, que também consegue, tenta assistir esse vídeo com a mente aberta, porque se funcionou comigo, também pode funcionar para você. E eu sempre vou mostrar aqui minha evolução para te motivar, para mostrar que realmente é possível a mudança. Eu era essa pessoa, essa foto, em uma festa aleatória, que realmente eu nem lembro qual festa era, com quem eu falei, com o que eu fiz. E depois, com o tempo, depois de passar esse processo de recuperação, eu me tornei um cirurgião dentista, consegui transformar meu corpo através de anos de constância na musculação. Realmente me tornei uma pessoa mais capaz de realizar essa mudança e continuar com ela. E eu estou bem longe de já ter uma vida resolvida. Pelo contrário, eu estou correndo atrás dos prejuízos que eu tive por beber todos os anos seguidos. Mas eu me tornei uma pessoa mais capaz e com uma chance de ter um futuro melhor. E esse é o vídeo mais importante do canal até o momento. Eu me chamo Thiago, eu sou um profissional da saúde, sou formado em odontologia, mas foi no estudo da neurociência, da psicologia e da ciência dos vícios que eu consegui superar meus próprios vícios. E depois eu tive essa ideia de criar esse canal para ajudar outras pessoas também a superarem seus próprios vícios e melhorarem seus hábitos. Então, se você tem interesse nesse assunto, se inscreve no canal e me acompanhe aqui, porque eu já estou postando toda semana algum vídeo sobre e me acompanhe no Instagram também, @Thiago Dias com X. Lá eu já criei alguns conteúdos e estou continuando a criar. Você já calculou quanto você já perdeu por causa do álcool? Quantas oportunidades, dinheiro, relacionamentos, tempo? Provavelmente não, né? Porque se você calcular, provavelmente vai te dar vontade até de chorar, porque você sempre perde muito. Então eu sei na pele como é difícil parar. Como você fica se perguntando, será que sempre minha vida vai ser assim? Por que eu não consigo como os outros? E não, sua vida não será sempre assim. Você realmente tem a capacidade de mudá-la. Mas pode estar te faltando algumas informações essenciais para você conseguir fazer isso. Para você realmente absorver o conteúdo desse vídeo, você tem que começar a acreditar que também consegue parar e que realmente é possível viver uma vida mais saudável e mais feliz sem o uso de álcool. Acreditar que é possível parar sozinho, de uma vez por todas, de uma forma simples. Mas simples não quer dizer fácil, vai ser difícil, mas vai te ensinar muito, não só sobre como viver sem álcool, mas sobre você mesmo, sobre o mundo e sobre a vida de uma forma geral. Eu estou há 480 dias sem beber, mas também comecei do zero. Tive recaídas, tive que recomeçar do zero. Por isso é importante você saber disso, porque a recaída faz parte do processo. Não quer dizer que você tem que desistir de vez. E não é porque eu consegui essa quantidade de dias sóbrio que eu sei completamente tudo. Eu ainda tenho dias mais difíceis que os outros, ainda tenho vontade de beber, principalmente no final de semana. Mas se eu conseguir esse tempo, eu acho que eu tenho algum conhecimento que também pode te ajudar. Então leve esse vídeo a sério, pega papel e caneta, você vai ter que fazer anotações para você não esquecer e para participar aqui comigo e você ficar mais motivado a alcançar esse objetivo. Tá preparado? O primeiro passo é a aceitação do problema. Porque como você vai vencer algo que você nem admite para você mesmo que existe? Então o primeiro passo é você aceitar esse seu problema com álcool. E você não precisa estar bebendo todo dia para ter um problema. Se você não consegue controlar seu uso, se você bebe sempre mais que o planejado, você já tem um problema. Então, enquanto você não for honesto consigo mesmo, se render e admitir que não tem um controle sobre o seu uso de álcool, você não vai conseguir mudar. Porque sempre você vai continuar achando desculpas para continuar bebendo. E para aceitar, é fundamental que você faça uma avaliação de como o álcool está prejudicando. Como ele deixa a saúde mais fraca, seu corpo mais fraco, prejudica seus relacionamentos, te deixa com menos tempo, menos dinheiro. Agora vamos para uma parte prática. Quando terminar esse vídeo, eu quero que você pegue uma folha, divida no meio em 2 colunas e escreva aqui pontos positivos e pontos negativos. E escreva do lado aqui saúde, relacionamento e dinheiro. Esses 3 tópicos. E você vai começar a perceber quais são os pontos positivos e os pontos negativos em cada tópico,
Por exemplo, em saúde, praticamente não existem pontos positivos. Mas e quais são os negativos? Você fica sem disposição, prejudica seu sono, te deixa estressado, prejudica seu fígado. Só ponto negativo. Já na parte de relacionamento, é o que mais tem pontos positivos. Você fica mais eufórico, mais extrovertido, fica com mais vontade de socializar. Mas tem vários também pontos negativos. Então você tem que avaliar quais são esses pontos negativos, como ele te deixa mais agressivo, como você fica menos aberto a conversar, e vai anotando. E a parte de dinheiro, você faz a mesma coisa, e depois você vai começar a avaliar. Você vai ter uma visão mais de fora, de como o álcool realmente te afeta. Apesar de alguns comportamentos serem bem parecidos em todo mundo que tem um problema com álcool, muita coisa é diferente. Por isso que é essencial que você faça esse exercício para você avaliar pessoalmente a sua vida, como se fosse alguém de fora te analisando. E isso vai te ajudar a aceitar o seu problema, porque você vai ver alguma coisa que você não tinha percebido antes. Vai ver o quadro de forma geral. E não precisa ter vergonha, não precisa mostrar para ninguém esse papel. É para você mesmo, para você fazer e para você reler todo dia e até você aceitar que você tem um problema com álcool e que tem muitos pontos mais negativos do que positivos. Para você realmente conseguir mudar, você tem que querer muito. E não só porque você viu um youtuber falando na internet e ficou motivado por 10 minutos. Mas você tem que reconhecer esses prejuízos na sua vida e esse exercício de anotar no papel te ajuda com isso. Ajuda você sozinho a descobrir seus próprios prejuízos e também ajuda no próximo passo, que é definindo seus objetivos e construindo a motivação para a mudança. A lista que você fez é a primeira parte desse segundo passo, porque você ler ela todo dia vai te dar combustível necessário para manter essa chama da motivação acesa. Nós, seres humanos, nós somos movidos por nossos objetivos e sonhos. Então, se você já aceitou que o álcool é um problema na sua vida, agora você tem que pensar na sua vida de uma forma mais geral. Onde você quer estar daqui a 1 ano, daqui 5 anos? Talvez você nunca tenha pensado muito sobre o seu futuro. Assim também como eu fiz por muito tempo. Eu só pensava em bar, balada, em prazeres momentâneos, e isso realmente me prejudicou bastante, porque o futuro sempre chega. Eu não pensava que ia envelhecer, eu realmente não estava muito aí para nada, eu só queria me divertir mesmo. E esse pensamento de só querer se divertir no momento me causou muito arrependimento, porque com o tempo eu fui vendo amigos formando família, ou crescendo profissionalmente, mudando de estado, de país, e eu ainda lá bebendo todo final de semana, sem realmente ver uma evolução na minha vida. E isso foi me deixando muito mal. Mas hoje eu penso que bom que eu fiquei mal, porque isso me deu a energia necessária para começar o processo de mudança. Você tem que estar insatisfeito com sua vida atual para querer mudar. Porque a gente não gosta de mudança. É desconfortável, dá trabalho e a gente sente que não é capaz. Mas se você voltar a pensar nos seus sonhos de infância, nos seus sonhos de adolescência, isso pode te dar motivação para continuar esse processo de mudar. Então, se você quer ter sucesso na mudança do seu comportamento em relação à bebida, a sua motivação para parar vai ter que ser maior do que sua motivação para continuar bebendo. Eu tomei a decisão de parar no meio da faculdade, porque o curso de odontologia, assim como vários outros cursos, só foi ficando mais difícil e foi exigindo mais de mim. Então, se eu quisesse me formar, se eu quisesse passar as matérias, dar conta das clínicas, eu teria que parar. Mas eu não parei de vez do nada. E agora entramos no terceiro passo, que é reduzir a quantidade. Eu comecei reduzindo a quantidade que eu bebia. Antes eu bebia sexta, sábado, domingo, descansava segunda, bebia terça, quarta, não tinha tempo ruim. Depois que eu perdi tudo, lá na fase mais pesada, por causa do uso de álcool e drogas, como eu conto no primeiro vídeo do canal, eu comecei o curso de odontologia e continuei bebendo bastante. Mas agora eu escolhia um dia só do final de semana para beber, ou sexta ou sábado. Mas como era só um dia, eu tentava compensar e acabava bebendo bastante e ficava totalmente destruído. Demorava 3 até 4 dias para me recuperar totalmente. Porque você, principalmente depois dos 24, 25 anos, você não se recupera tão rápido mais. A ressaca dura bastante tempo. Então ainda me prejudicava bastante nos estudos. Porque mesmo bebendo um dia só por semana, eu bebia muito. Então, depois de um semestre que eu reprovei em quase todas as matérias, eu decidi realmente reduzir a quantidade. E passei a beber muito menos, e às vezes ficava até semanas sem beber. E quando bebia,
era de uma forma diferente. Eu não bebia realmente para ficar... Eu tentava, pelo menos, ficar menos estragado. Então, se você já aceitou o problema, já relembrou seus objetivos e sonhos, agora é a hora de você reduzir a quantidade de álcool que você bebe. Então, se você bebe sexta e sábado, tenta beber só sexta. E se você só bebe um dia do final de semana, tenta parar de beber antes de ficar completamente bêbado. Tenta agora também misturar água nos intervalos da bebida. Tenta também não misturar bebidas diferentes e tomar goles menores do que os goles que você bebia antes. E quando você fizer isso, quando você reduzir a quantidade e começar a beber menos, você vai estar pronto para o próximo passo, que é o período de abstinência. Agora você vai tentar ficar um período sem beber. E agora que o bicho pega, porque se você era como eu, que ficava negando que tinha um problema com álcool, você vai perceber que essa fase é muito difícil para você, porque sua vida girava em torno do álcool. Então agora você vai tentar ficar um mês sem beber, um mês inteiro. Nesse primeiro momento você vai tentar ficar só um mês, porque seu cérebro vai se adaptar melhor à ideia de ficar um mês sem beber do que realmente cortar tudo do nada. E nesse primeiro mês sem álcool, você vai ter que estar disposto a ver sua vida de outra forma, perceber como suas emoções estão mais fortes agora, porque se você não tem mais anestesia, perceber como seu corpo está mais forte, como você tem mais disposição para fazer outras coisas, como você tem mais dinheiro agora, perceber quanto dinheiro você economizou nesse mês sem beber, perceber que algumas amizades não fazem mais sentido, e se você tiver condições e tempo, é a hora também de você começar a praticar atividade física. E não precisa ser 5, 6 vezes na academia, não. Pode ser 3 vezes por semana, uma caminhadinha de 20 minutos, já vai fazer diferença. Mas claro, se você animar de entrar na academia e começar a musculação, melhor ainda. Mas o foco desse passo é você testar, viver de outra forma, ver como é. Você vai notar que você pode sobreviver sem o álcool, que inclusive você pode viver de uma forma até melhor. Depois desse primeiro mês sem álcool, provavelmente você vai estar louco para tomar uma. E eu não vou dizer para você não tomar, pode tomar mesmo, mas agora você vai sentir uma culpa enorme, porque você vai saber exatamente como o álcool te prejudica. Você vai começar a comparar esse mês que você ficou sem álcool, que realmente foi difícil, mas pelo menos não te trouxe consequências negativas. Você vai comparar o mal-estar da ressaca com aquele domingo que você foi fazer atividade física, que você estava sozinho, mas pelo menos estava bem com você mesmo. E caso não perceba, eu sugiro que você repita o processo. Tente ficar mais um mês ou até 2 meses, porque quanto mais tempo você ficar sem o álcool, mais tempo você vai perceber a diferença de vida sóbrio e a vida bebendo. E quando você finalmente tiver decidido que quer parar de uma vez por todas, você vai estar pronto para entrar no próximo passo, que é marcar uma data para você parar de vez. Eu achei por um tempo que eu conseguiria beber moderadamente, ou socialmente, como dizem, né? Mas eu acabei percebendo que eu sempre queria beber mais que os outros. Queria sempre beber até cair, queria perder a ansiedade, queria me sentir vivo, queria ficar daquele jeito pronto para uma nova aventura. Então foi muito difícil eu aceitar que eu não poderia beber como as outras pessoas bebem, porque eu não sou as outras pessoas. Eu sou alguém que tem problema com substâncias, que usa o álcool e drogas para fugir da realidade, alguém compulsivo, sem limites. Eu percebi que parar de vez e sempre evitar a primeira dose seria a saída mais fácil para mim, porque assim que você bebe o primeiro gole, seus pensamentos não são os mesmos. Você realmente tem mais dificuldade de manter o controle. Então escolha uma data definitiva para você também parar, retire toda a bebida que você tiver em casa e comece a pensar na sua nova rotina, agora adequando como vai ser o que você vai fazer agora que você não vai beber. Claro que o primeiro ano não é fácil, inclusive vou fazer um vídeo em breve sobre como foi esse meu primeiro ano sóbrio, mas quase nada da vida é fácil, a vida é realmente desconfortável. Então você tem que escolher qual desconforto você quer passar. E vamos para o último passo, que é evitando a recaída. Agora você vai ser testado. Você vai continuar recebendo convites para beber, vai ter uma vontade insana de voltar a beber, mas você vai ter que ser forte. Infelizmente não tem fórmula mágica. Você vai ter que ser mais forte do que essa vontade. Parar de beber é difícil. Às vezes até parece impossível, né? Porque o álcool está em todo lugar, quase se oferecendo para você. Então você vai ter que realmente agora fazer aquilo que eu já falei em outros vídeos, que é cortar todo mundo da sua vida que você associava a álcool, que você bebia junto, parar de frequentar os mesmos lugares,
porque isso é o mínimo para você conseguir continuar sem beber, para você sofrer menos e para diminuir a chance de recaída. Porque você vai sofrer de qualquer forma, porque uma mudança assim tão grande realmente é dolorosa. Mas se você fizer os passos que eu estou te falando aqui, lembrar dos seus sonhos e objetivos, com certeza esse caminho pode ficar mais fácil para você. E se alguém achou ruim que você está tentando parar de beber, essa pessoa na verdade está cagando para você. Ela só pensa nela e quer a sua companhia para ela poder se divertir. Então não tem outro jeito. Você vai ter também que começar a mudar seu estilo de vida. Fazer mais atividade física, melhorar sua alimentação, comer comidas mais saudáveis. Você agora vai ter que correr atrás de uma vida mais real e menos superficial. Crescer é difícil mesmo. E é por isso que a gente adia o máximo possível. Agora você vai ter que procurar outras fontes de prazer e felicidade. Começar a ver séries, filmes, quem sabe começar um hábito de leitura, ir mais à praia se você morar perto. E assim você vai criando uma vida que vai te fazer evoluir e crescer. Se acostumar também a viver mais uma vida em solitude, curtir uma própria companhia, também faz parte desse processo. E não é uma vida em solidão. Agora você vai escolher ficar mais sozinho para você conseguir passar por esse processo de mudança. Você agora vai ter que aprender a se amar e cuidar mais de si. Porque se você, assim como eu, tem problemas com vícios, uma das causas é que você não foi ensinado a se amar. E muitas vezes aconteceu o contrário. Você cresceu em um lugar que te ensinou a se odiar, a ter vergonha de ser você mesmo, a não se sentir suficiente, e quando chegou na vida adulta, você sente a necessidade de fugir de si mesmo o maior tempo possível. Mas ninguém vai te salvar porque você sofreu. É você que vai ter que salvar a si mesmo. E para isso que eu tô aqui, para te guiar nesse caminho e para mostrar que é possível. A boa notícia é que quanto mais tempo você ficar sem álcool, mais fácil vai ficando, porque você vai se acostumando, tanto seu corpo como sua mente. Então, acredite em si mesmo e não desista. Lembra do passo 1? Que eu pedi para você colocar no papel os prejuízos que você identifica na sua vida financeira, nos seus relacionamentos, na sua saúde. Agora também escreve aqui nos comentários cada um desses prejuízos que você identifica em cada área da sua vida. Isso vai te fazer fixar mais na sua mente que você realmente precisa mudar. Eu sei que ficou um vídeo mais longo, então se você não lembrar de tudo, reveja o vídeo. E vamos relembrar os passos agora. Que é o primeiro, aceitação do problema. Depois você vai definir seus objetivos e sonhos, porque isso vai ajudar na sua motivação para continuar a mudança. Depois você vai reduzir a quantidade. Depois você vai ficar períodos de abstinência, seja no primeiro 1 mês, depois vai tentar 2 meses, de acordo com a sua possibilidade. E depois o próximo passo é você marcar uma data para você parar de vez. E o último passo é evitando a recaída. E sempre lembre que se você recair, não quer dizer que você fracassou. Isso faz parte do processo. Você tem que analisar o que te fez recair, porque isso vai te ajudar na próxima vez a você não acontecer isso mais. Então, se você recair, não precisa voltar todos os passos. Apenas relembrar seus objetivos e marcar outra data para parar de vez. Algo muito importante também é o modo como você encara todo esse processo. Se você encara como uma vítima, como se o álcool estivesse sendo tirado de você à força, isso vai te deixar fraco. E isso vai te deixar sem motivação para continuar. Porque você vai estar fazendo algo que você não está querendo fazer. Você tem que pensar como se estivesse em uma fase difícil de um jogo de videogame. Que isso é uma oportunidade de você ficar bom em vencer desafios e ter orgulho de si mesmo. Quando você conseguir ficar sem álcool os 3 primeiros meses, você vai começar a se sentir o herói da sua própria história. Você vai ver que você é uma história de superação e vai observar seu passado caótico de uma outra forma. Durante esse processo de recuperação, sempre tente lembrar que isso é algo positivo que está acontecendo com você. Porque essa sensação é que é algo negativo. Porque você fica desconfortável, vulnerável, com mais emoções. Então é importante você relembrar sempre que você está no caminho certo. Mas é assim mesmo com qualquer tipo de mudança. Se uma pessoa muda de país, ela vai ter que, no começo, se sentir perdida, ela vai ter que aprender novos costumes, novos lugares, novos alimentos, uma nova cultura. E quando você fica sóbrio é a mesma coisa. Você tem que aprender a viver também, aprender a viver de novo. E isso pode ser muito desafiador.
mas realmente vale a pena. Eu tenho mais um vídeo com algumas dicas para parar de beber que pode reforçar esse e eu vou deixar aqui no final. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, se inscreve no canal, deixa o like, que é a forma que eu vou saber que você realmente curtiu. E se você conhece alguém que pode ser beneficiado por esse vídeo, manda o link para a pessoa. Quem sabe ela também pode ser motivada por ele. E me conta nos comentários se você curtiu esse formato de vídeo mais longo. Até o próximo.